Quando Jesus estava na cruz, ele disse, no seu último fogo de vida, ele disse, está consumado. E nós podemos pensar, ok, o que é que está consumado? Será que é a consumação da sua vida natural, em que ao soprar aquele último fôlego de vida, ele estava a dizer, está feito, está terminada a minha vida? Eu acho que essa expressão, está consumado, era algo muito maior do que isso. Em que ele estava a dizer, está feito a minha tarefa, está realizado o propósito pelo qual eu vim para esta terra. Em João 17,4, Jesus está a orar mesmo antes da sua crucificação e ele diz, eu glorifiquei-te na terra. Está a falar ao Pai. Então, eu, Pai, glorifiquei-te aqui nesta terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Qual é esta obra que Deus incumbiu Jesus a fazer ao entregar a sua vida para a humanidade? Foi somente um sacrifício para o perdão dos nossos pecados? Ou foi algo mais? Eu acredito que Deus, através desta obra da cruz, através de Jesus ter entregue a sua vida, e ao ele dizer, está consumado, eu realizei a tarefa pela qual que tu me incumbiste a fazer, eu acredito que ele estava a dizer, está aberto o caminho para toda a humanidade ter um relacionamento contigo, Pai. Está aberto o caminho para a restauração de todas as coisas. Vem através de confissão e remissão dos pecados, vem através de todo esse processo de arrependimento, mas é algo que vai para além de uma pessoa, de tua pessoa, da minha pessoa. É a humanidade toda entrar em reconciliação com Deus. Para vermos esta reconciliação, vamos voltar ao início do plano de Deus. Deus tem um plano sobre a humanidade. Um plano perfeito sobre a humanidade. Então, para perceber o plano perfeito sobre a humanidade, nós temos que voltar ao início, onde Deus criou aquela impressão digital sobre a humanidade, declarando o propósito e o plano que Ele tinha para a humanidade logo no início. Então, Gênesis 1, versículo 27 e 28. A palavra de Deus diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e diz, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então está aqui o plano geral que Deus tem sobre a humanidade. A humanidade é criada à imagem de Deus, a semelhança de Deus, mas depois, na segunda parte deste versículo 27, ele diz que e criou o macho e a fêmea, criou o homem e a mulher. Então nós vemos aqui que o plano de Deus é ter uma humanidade que entra em relacionamento com Ele, que cria aquele domínio da sua presença, do seu reino sobre a terra, mas aqui nós vemos uma distinção clara entre Deus criou a humanidade, mas criou duas partes desta humanidade. Criou o macho e criou a fêmea. Não significa que um é mais importante do que o outro, não significa que um é mais poderoso até do que o outro. Criou os dois, o macho e a fêmea, o homem e a mulher, à imagem do próprio Deus. Então as duas partes estão feitas à imagem do Deus. À imagem de Deus são criados o homem e a mulher. Mas, sendo duas partes, significa que cada uma dessas partes tem funcionalidades, características diferentes. Senão eram iguais. Senão ele diria, eu vou criar o macho e o macho, ou vou criar o fêmea e a fêmea, porque se eram iguais, era indiferente serem
os dois nomes iguais ou serem nomes diferentes, mas Deus criou o macho e a fêmea, homem e mulher, separado. Então, quando há essa confusão hoje em dia de macho e fêmea juntos, nós estamos a confundir as coisas. Deus determinou que houvesse um macho com uma fêmea e uma fêmea com um macho. Não iguais. Então, quando nós vemos o plano perfeito de Deus, nós vemos que Deus criou o homem e a mulher, seres distintos. Amém? Sim, eu não quero estar a ficar em silêncio hoje. Glória a Deus, aleluia, oh glória, amém. E Deus criou o homem e a mulher, seres diferentes. Então os dois são criados à imagem e semelhança de Deus, mas os dois são diferentes. Essas duas seres humanos, ou duas facetas da humanidade, têm a mesma missão, então sendo que têm o mesmo poder. Nós podemos pensar, eu sou o homem, eu sou mais poderoso. Ou uma mulher pode dizer, eu sou a mulher, eu sou mais poderosa. Mas não, se nós temos a mesma missão, homem e mulher, significa que os dois têm o mesmo poder, ou a mesma responsabilidade e capacitação dado por Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Estamos de acordo com isto ou não? Eu não quero estar a pisar nem os calos de umas mulheres, nem pisar nem os calos de homens. Então, nós estamos de acordo aqui. É que, sendo diferentes, temos a mesma missão. Então, sendo diferentes, nós não desculpamos a nossa incumprimento da missão por causa da nossa diferença. Não. Tendo a mesma missão, significa que nós temos a mesma capacitação de Deus e a mesma responsabilidade de Deus. Agora, há funções diferentes nesta criação de Deus. Então, vamos seguir em frente, em que... Vamos esperar, antes de seguir mais em frente, hoje em dia há um conceito de dizer que nós, homens, temos que ficar mais ligados ou mais feminizados para sermos mais completos. E há o conceito ao contrário. Vocês, mulheres, precisam ficar mais masculinas para serem mais perfeitas, mais completas. Mas Deus criou o macho e a fêmea. O macho não tem que ficar mais feminizada, se essa é uma palavra que eu posso usar, e a fêmea não tem que ficar mais masculinizada, para ficar mais completa. Deus criou o homem e a mulher com áreas distintas, características distintas, facetas distintas, mas com uma missão, uma responsabilidade e poder de Deus para cumprir essa missão. Aleluia. Aleluia. Aqui em Portugal, a população, vocês sabem bem, ronda os 10 milhões de pessoas. E nós podemos pensar que há muitos mais mulheres do que homens, por isso que há mais responsabilidade da mulher do que o homem. Mas, assim, em Portugal é quase ela por ela. Há uma diferença de 500 mil pessoas entre a parte masculina e a parte feminina. Então, aqui em Portugal, nós temos quase o mesmo número de mulheres quanto homens. Mas, quando nós olhamos para uma área que preocupa muito aqui em Portugal, a área de violência, e hoje em dia nós falamos muito vimos nas notícias muito acerca de violência, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui em Portugal há muita violência também. Violência que não se vê tanto talvez nas escolas ou nas ruas, porque o povo português é um povo mais pacífico, mas nós vemos esta violência, ou não se vê esta violência, mas sabe-se que acontece nas casas. A violência doméstica. Eu, como pastor, muitas vezes eu sou enfrentado com pessoas em que, por fora, parecem ser perfeitas ou saudáveis, equilibradas, mas depois, quando começamos a falar mais aprofundadamente com essas pessoas, vemos que há violência em casa. Só para ter alguns dados de como é que está
a situação de violência em casa, que para mim é algo que vai contra o plano de Deus, de ter o macho e a fêmea, de estar em conjunto, unidos, a trazer o reino de Deus para esta terra. A violência doméstica ou violência familiar, para mim é algo que vai completamente contrário a isso. Então, quais são alguns dados aqui de Portugal? Em 2022, pelos dados da INE, houve 30.389 casos de violência doméstica registrados aqui em Portugal. No último trimestre de 2022, então nos meses de outubro, novembro e dezembro, a PAV, que é a Associação Proteção à Vítima, acolheu 1.455 pessoas só nos últimos 3 meses do ano passado. Em que nós podemos pensar, ok, isto é algo devastador, sim, realmente há muitos casos de violência doméstica. Agora, quem é que sofre violência doméstica? Aqui em Portugal, pelo menos, 54,2% desse número dos 1.455 casos que a PAV acolheu essas pessoas, 54,2% dessas pessoas são mulheres que sofreram violência da parte dos homens nas suas casas. E 44,7% daquele número são crianças que sofreram dos homens nas suas casas. E depois 1,2% são os homens que sofreram da parte das mulheres. Então nós vemos aqui que a maior parte das pessoas que sofrem esta disfuncionalidade doméstica nas casas de Portugal, neste último ano, não são os homens, são as mulheres e são as crianças que têm sofrido essa violência, essa disfuncionalidade. Então nós podemos ver que aqui em Portugal há uma disfuncionalidade dos homens nas casas. Se há essa responsabilidade de reconciliação familiar, como nós falamos semana passada, e hoje estamos a falar acerca desta importância de nós, homens, tomamos a nossa responsabilidade nas nossas casas, nós temos que ver qual é que é o estado das nossas casas em Portugal primeiro. E o estado das nossas casas em Portugal é terrível. Para nós sermos luz, nós temos que ser diferentes. Agora, como é que nós podemos ser diferentes? Há uma história que eu quero contar antes de avançar mais na palavra de Deus. No canal televisivo BBC Earth, que é um canal britânico, fez um documentário sobre elefantes. Todos nós sabemos o que é um elefante, não é? Ok. Elefantes em África do Sul. Que elefantes em África do Sul estavam num processo de declínio, de ficarem extintos. Então, o maior parque natural, o Kruger Park, há alguns anos atrás, disse, ok, nós vamos nos responsabilizar para multiplicar estes elefantes para que não fiquem extintos. Ok? E o plano funcionou tão bem neste parque natural, de Kruger Park, que começaram a ficar com elefantes a mais. Começaram a multiplicar a mais. Então o que é que eles fizeram? Agarraram nos helicópteros com umas gruas, com aquelas fitas grandes para levantar troncos e agarraram naqueles elefantes e levaram elefantes para um outro parque natural, na África do Sul também, para também continuar a fazer o trabalho. Agarraram nas mães, agarraram nas crias, tudo bem. Quando agarram no macho, o peso e o tamanho desse macho adulto é tão grande que ao helicóptero levantar, as fitas rompem-se. Não conseguem transportar. Então dizem, não há problema nenhum. Nós temos fêmeas e temos jovens. Não há problema nenhum. Vamos transportar estes
elefantes fêmeas e jovens para este outro parque natural, não há problema nenhum. Alguns meses depois, o outro parque natural, eles começam a ter problemas. Outro animal, uma espécie que estava a ficar extinta, começou a morrer. Começaram a ficar mortos os rinocerontes brancos, aqueles rinocerontes que estavam em extinção. E também outros animais começavam a ficar mortos naquele parque natural, naquela reserva. E começaram a ver que não era nenhum predador natural que estava a matar estes rinocerontes, esses outros animais naquele parque, porque não estavam até a comer os animais. Quem estava a matar, ou qual animal estava a matar os rinocerontes brancos, eram os jovens elefantes. Eles começaram a ficar, ok, o que é que nós fazemos? Ou nós castramos os jovens elefantes, mas depois não vai haver multiplicação, criar uma nova geração. Então, o que é que nós fazemos? E eles viram que em Kruger Park não havia essa violência perante os outros animais, de parte dos elefantes, mas neste outro parque havia. E qual é que é a diferença? Num parque havia os machos adultos e outro parque não havia os machos adultos. Então eles decidiram, vamos agarrar em alguns machos adultos do Kruger Park e levá-los até este outro parque natural. Num prazo de uma semana, a violência parou. A violência, o morto aos outros animais, aquela violência, parou completamente. Porquê? Porque os jovens elefantes viram o exemplo do macho e seguiram o exemplo do macho e portaram-se bem. Porque naquela altura dos jovens, e é a mesma coisa nos humanos, quando nós somos jovens, nossas hormonas e a nossa mente está louca. Se nós não temos homens ao nosso lado para dizer, agora não, para, aguenta, nós vamos fazer coisas que vai danificar toda a sociedade à nossa volta. Aconteceu com os elefantes e acontece connosco. A grande razão porque há este indício de violência doméstica, ao meu ver, é porque não há homens de Deus nesta sociedade. E é algo que é preocupante. É algo que nós, como homens de Deus, nós devíamos pôr a mão na consciência e dizer, será que eu estou a ser um homem de Deus? Será que eu estou a ser um exemplo para os outros jovens à minha volta, para as crianças à minha volta, de que é ser um homem de Deus? Agora, o que é o plano de Deus sobre o homem? Vamos continuar a ler, e é Gênesis 2, versículo 15. Diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem, agora não está a falar acerca da humanidade, está a falar acerca do homem porque Eva ainda não foi criada neste versículo. Diz, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. Então, quando Deus criou o homem, antes de criar a mulher, naquele primeiro versículo nós vimos que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, e nós vemos o panorama geral, não é? Mas agora Deus está a explicar o processo desta criação. Ele está a dizer, eu criei o homem e eu agarrei neste homem, depois de formá-lo e soprar nas suas narinas, depois de formá-lo da terra, eu agarrei neste homem e eu vou colocá-lo no meio do jardim, preparado para ele. Mas eu vou dar duas tarefas claras para este homem. Então nós podemos ver que nós como homens, nós temos duas tarefas. Quais são essas tarefas? Lavrar. Não significa que agora nós temos que todos juntar a empresas de jardinagem ou agricultura e começar a lavrar a terra. Lavrar, no texto original, significa trabalhar, servir, arar também, trabalhar a terra, ou dominar ou escravizar.
trazer autoridade para o local onde nós estamos. Não é ser subjugado mas chegar com a autoridade que Deus nos deu e trazer essa autoridade manifesta no sítio onde nós estamos. O que é que nós estamos a fazer? Será que nós estamos a deixar a fêmea tratar disso? A mulher tratar disso? A mulher tem um propósito e um papel tremendo no reino de Deus. Tem um papel para ser uma líder, alguém que influencia esta geração. Mas hoje de manhã nós estamos a falar acerca da responsabilidade que nós, homens, temos. E nós, homens, temos uma responsabilidade de cultivar, de trazer a autoridade de Deus para o local onde nós estamos. E guardar. Guardar significa colocar um muro à volta, proteger, cuidar, não deixar entrar invasores. Essa é a nossa tarefa. Nós podemos perguntar, ok, como é que está a minha casa? Primeiro eu vou voltar para trás, porque eu sei que há homens aqui que não têm família, não têm filhos, não têm esposa, mas têm a sua própria vida. Então vamos voltar para trás, simplificar a coisa. Sendo homem, como é que tu estás a desenvolver a tua responsabilidade? Eu, ao pregar esta mensagem, eu estou a pregar não somente para vocês, mas para mim. Eu, ao pregar, não estou a dizer que eu sou perfeito, que eu já cheguei lá. Eu gostava de ter chegado lá. Mas eu tenho um alvo, que eu quero chegar a este, eu quero lavrar e guardar. Eu quero lá chegar. Por isso que nós estamos juntos nesta caminhada de sermos um homem de Deus. Mas homem de Deus significa que nós temos que trazer a autoridade de Deus para o sítio onde nós estamos e temos que guardar dos invasores à nossa vida. Invasores, hoje em dia, vêm por N situações diferentes. Principal invasor que nós vemos vem através dos ecrãs que nós temos à nossa frente. Obrigado. Vem através dos ecrãs que nós temos à nossa frente. Nós, homens, nós podemos deixar que invasores entram na nossa vida sem ninguém saber. Sem ninguém saber que nós estamos a ser roubados através de coisas que entram através do telemóvel, televisão, tablet, uma série de coisas. Antigamente, quando eu estava a crescer, quando eu tinha 12, 13 anos, não havia muita exposição por meios eletrónicos para ver coisas que nós não devemos ver como homens e também como mulheres. Para ver pornografia, falando em termos adultos aqui. Tinha que ir para uma revista, tinha que comprar cassetes de VHS, tinha que ir e esforçar-se muito para isso. Hoje em dia, uma criança que tem um smartphone tem acesso a toda série de lixo. Todos os invasores entram pela nossa casa. Muitas vezes nós queremos... Agora falar para pais. Agora eu tenho 2 filhos que são crescidos, mas eu já tive filhos mais pequeninos. E eu sei que filhos mais pequenos muitas vezes fazem birras, têm uma forte opinião e quase leva-nos a pais como seus servos, em que para calar uma birra, para calar uma opinião forte, nós damos tudo. Mas será que ao darmos tudo, nós estamos a abrir a porta para o inimigo entrar e roubar o coração, roubar a identidade, a pureza de nossa criança? Será que nós, homens, nós estamos a abrir a porta da nossa casa, dos nossos filhos, para os invasores? Ou será que nós estamos a guardar? Nós, homens, temos uma grande responsabilidade, senão, tal como os elefantes,
Nós vamos querer um dia haver paz, mas não fizemos o nosso trabalho. E vai começar a haver desordem. E tudo tem a ver com a nossa responsabilidade como homens. Quem consegue dizer amém? Amém. Eu só ouvi as mulheres hoje. Aleluia. Homens, amém? Amém? Aleluia. Nós não podemos esperar que as nossas esposas fazem o nosso trabalho. Nós temos trabalho para fazer. Nós temos responsabilidade como homens de Deus. Nós temos trabalho para fazer. Nós podemos pensar, mas eu não sou capacitado nisso. A minha mulher tem tanto mais jeito do que eu para cuidar, para fazer, para impor limites. Então qual é o jeito que tu tens para estar em frente a um ecrã, para trabalhar 12 horas por dia? Esse é o jeito que tu tens? Não, Deus colocou uma responsabilidade sobre a tua vida sendo um homem, um macho. Deus te colocou uma responsabilidade. E quando Deus coloca uma responsabilidade, é porque Ele sabe que tu tens capacidade para efetuar. Se Deus dá-te uma responsabilidade, Ele dá-te a capacidade para efetuar. Quem Deus chama, Ele capacita. Deus chama os homens para tomar a sua responsabilidade para lavrar e guardar a terra. Ponto. Nós temos que agarrar nisto e dizer, ok, eu tenho esta responsabilidade. Quando nós crescemos e só temos a nossa vida, a responsabilidade está num certo nível, que é um nível de responsabilidade, mas é um nível sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre o que nós fazemos, sobre o nosso falar. Quando nós casamos, há um nível de responsabilidade acrescido. É que nós somos responsáveis não somente para a nossa vida, mas depois para uma outra vida linda, maravilhosa da nossa esposa. Duas pessoas tornam-se uma só. Mas isso não significa que nós temos menos responsabilidade porque agora está a ser dividido entre duas pessoas. Não. É uma responsabilidade acrescida, porque Deus sabe que tu consegues. Deus confia que tu consegues, porque Ele criou-te dessa forma. Ele criou-te para estares casado e depois para multiplicar e encher a terra. Porque Ele sabe que tu és capaz de fazer isso. Senão não ias chamar. Ele diz, não, Ângelo, desculpa lá, tu não tens capacidade para isso. Eu não vou chamar-te para isso. Tu não tens... Eu sei que a tua capacidade está cá em baixo. É só um exemplo. Eu sei, então eu não vou estar a pôr esse peso sobre ti. Mas Deus sabe... Sobre cada homem desta terra, há uma capacitação sobrenatural, uma impressão digital de Deus Todo-Poderoso, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E se Deus dá-nos este chamado, este propósito, é porque Deus confia em nós. Deus disse que tu podes fazer isso. Tu consegues ser um homem de Deus. Tu consegues ser santo, separado desta porcaria deste mundo. Tu consegues, porque eu criei-te dessa forma. Não duvide de ti próprio, porque tu consegues. Aleluia. Amém. Homens, vamos embora. Se nós não assumimos a nossa responsabilidade como homens, lamento a dizer que há mais pessoas que vão assumir. Quando nós esperamos que as nossas crianças sejam educadas pela escola, eles vão educar. Mas talvez não é no caminho de Deus. E quem é a culpa? É da escola. Tem que voltar para trás. Há uma responsabilidade sobre esta masculinidade, sobre esta humanidade, sobre estes homens. E não podemos largar essa responsabilidade pelo Ministério da Educação, pelas escolas. Nós podemos dizer, mas eu tenho receio de falar acerca de certos assuntos.
Há um princípio que chama-se o princípio da primeira informação. E esse princípio da primeira informação é qual é a primeira informação recebida vai ser levada como verdade. Todo o resto da informação sobre essa matéria vai ter que tirar essa verdade ou criar uma outra verdade. Então, homens, voltando às nossas crianças, à educação das nossas crianças, nós podemos dizer, eu não tenho jeito para falar acerca de certos assuntos. Ou eles não têm idade para falar de certos assuntos. Hoje em dia, eu sei que nas escolas, bem pequenino, eles estão a ensinar acerca da sexualidade. Bem pequenino, não é? Não sei qual é que é a idade que é permitido começar a falar acerca de ideologia de géneros e da sexualidade. Mas não é com 16 anos. Que idade? 9? 9? Aqui em Portugal também? Angola é 9. Aqui em Portugal também? 9? Não sei. Mas eu sei que é muito, muito, muito pequenino. Agora, se nós deixamos que a nossa criança seja evangelizada na área da sua sexualidade, através do ensino escolar, essa primeira informação que vai entrar no seu interior, na sua inteligência, nas suas emoções e vai criar aquela impressão de verdade, vai ser o que vai ser ensinado lá na escola. Se tu não tens coragem, homem, de falar acerca dos assuntos, outras pessoas vão falar. Outras pessoas vão evangelizar os teus filhos. Se não tens coragem de ensinar como dobrar o teu joelho e orar, outras pessoas vão dizer que Deus não existe. Vão dizer que Maomé existe. Buda é Deus. Se tu não tens coragem de exemplificar o que é ter um relacionamento com Deus, as tuas crianças, a geração à tua volta, não vai saber como fazer. Porque tu és o exemplo. Tu és o macho, tu és o homem que tem a responsabilidade e a capacitação do Deus Todo-Poderoso para influenciar esta geração e levantarem uma geração que busca a presença de Deus, que é uma geração santa, separada para Ele. Amém? Nós não podemos descartar isso. Nós não podemos dizer, eu estou à espera de um governo mais cristão para começar a ser um homem santo. Isso não vai acontecer. Este mundo vai ficar pior em pior. Desculpa ser um desmancha-prazeres, mas vai ficar mais corrupto e mais corrupto. A palavra de Deus diz que este mundo vai ficar pior e pior. Se nós estamos à espera de um governo cristão para nós começarmos a ser homens de Deus, para começar realmente a sermos alguém ousado, alguém público na nossa fé, esquece. Isto não vai acontecer. Se Deus chamou-te, deu-te uma responsabilidade, porque Ele sabe que tu podes ser um homem de Deus no teu trabalho, na tua escola. Tu podes ser um homem de excelência em qualquer sítio onde tu vais. Tu podes trabalhar a responsabilidade que Deus te deu com excelência, porque tu estás a demonstrar o Rei dos Reis. Tu estás a refletir a glória de Deus, porque tu és criado à sua imagem. Se Ele colocou-te no trabalho onde tu estás, é porque Ele confia na tua capacitação. Não é por acaso que foste aceito naquela entrevista. Não foi por causa dos teus lindos olhos azuis. Não foi por causa disso. Foi porque Deus criou-te, Deus colocou-te, Deus deu-te responsabilidade e com essa responsabilidade vem uma capacitação sobrenatural para refletir a glória de Deus. Amém? Nós, homens, temos que deixar de brincar. Quando nós deixamos de brincar, quando nós brincamos, nós deixamos a porta aberta para toda desgraça nas nossas casas. João 10:10. Jesus exemplifica, fala claramente qual é que é a estratégia do nosso inimigo. Nós podemos dizer,
Vamos passar os dias, estamos a viver para depois ter filhos, depois netos, e vamos só curtir a vida, desfrutar o momento, estamos aqui na boa. Nós podemos estar na boa, mas nós nascemos no meio de um campo de batalha, em que o nosso inimigo não está na boa. Tem uma estratégia, um plano bem definido, e Jesus diz aqui, João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, matar, destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Nós queremos estar na boa, nós gostamos da última parte. Diz Deus, maravilha, eu estou nesta vida da abundância, uau, aleluia. E nós podemos estar ali e passar o dia todo no sofá. Que vida da abundância, tranquila, maravilhosa, em que o nosso inimigo está a roubar a nossa casa, está a destruir a nossa casa, está a matar a nossa casa. O inimigo não tira férias. Nós homens, muitas vezes nós ansiamos, eu quero somente um descanso, um tempo em que eu posso estar a fazer nada. Naquele tempo em que tu não estás a fazer nada, o teu inimigo está a lutar. Tem um plano contra a tua vida. Nas tuas férias o inimigo está a trabalhar horas extras. Porque ele sabe naquele momento em que tu baixas a guarda, a porta está mais escancarada. E eu vou entrar, eu vou roubar e vou destruir a tua vida. Então quando tu tiras férias, tens que fortalecer ainda mais no Senhor. Passa mais tempo na palavra. Não passa mais tempo na televisão. Passa mais tempo na palavra. Fortalece-te no Senhor. Tu és um homem de Deus. Tu consegues ser um homem de Deus. Mulheres aqui na sala, onde é que vocês estão? Aleluia. Olha para o homem mais próximo e diz, tu és um homem de Deus. Olha nos olhos e diz, tu és um homem de Deus. Tu consegues. Diz com mais força, mulheres. Vocês vão profetizar nestes homens. Tu és um homem de Deus. Tu consegues. Há poder nas nossas palavras para vida ou morte. Parte do papel de uma mulher é ajudar o homem a ser um homem de Deus. Não é somente servir, paparicar e dizer, olha, o que é que tu queres? Vou lavar a louça, vou fazer... Não, nada disso. Nada disso. É ajudar um homem. Quando vês um homem ficar mais frouxo, diz, pica, vamos embora, homem. Tu és um homem de Deus. Aleluia. Nós temos que parar de brincar, homens. Temos que parar de brincar. Mulheres, nós temos uma responsabilidade dada por o Altíssimo de sermos uma luz nesta terra. De sermos diferença. De sermos a diferença nesta terra. Aleluia. Semana passada eu mencionei 2 versículos em Malaquias, descrevendo o final dos tempos, os dias em que nós estamos a viver. Em que eu sublinhei o facto de que Deus procura ministros de reconciliação. Homem e a geração seguinte, o pai e o filho com o pai. Esta reconciliação é cada um tomar o seu lugar, cada homem levantar. Quando diz assim que, vamos ler novamente estes versículos. Malaquias 4, versículo 5 e versículo 6, mesmo antes de Mateus. Diz assim, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Versículo 6, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com a maldição. Tem que haver uma conversão, e tem que haver um coração. Tem que haver uma mudança de olhar. Nós homens, nós pais, temos que deixar de olhar para o nosso umbigo, para o nosso fazer, para o nosso projeto, pelo nosso sucesso. E temos que converter, virar o nosso coração para a responsabilidade que Deus nos deu.
e ter o coração que ama esta próxima geração. Que é o coração que não somente ama a si próprio, porque nós homens, nós somos peritos em amar nós próprios. Nós sabemos muito bem amar nós próprios. Mas aqui está a dizer, para a terra não ser amaldiçoada, os corações dos pais vão ser convertidos, mas os corações, é o sentimento, todo o foco de vida vai ser virado para esta próxima geração. Nós temos uma responsabilidade de levantar esta próxima geração. E esta geração de jovens tem uma responsabilidade de honrar e levantar a geração passada. Nós temos essa responsabilidade. E quando nós fazemos assim, o que é que acontece? Em vez de haver maldição na terra, há bênção. Amém? Nós podemos ler este versículo ao contrário. Quando o homem e a mulher se convertem, começa a tratar desta próxima geração, Deus começa a abençoar a terra. É a sua intenção abençoar a terra. Mas essa bênção vem através de nós tomarmos o nosso lugar, assumimos a nossa responsabilidade de homens e mulheres de Deus. Aleluia. Tantas vezes nós falamos acerca de o avivamento, nós queremos sentir um fogo no nosso interior, queremos estar despertos. E nós oramos muito por isso, e meia parte das profecias na Bíblia, de Joel, fala que Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne, e vai haver este avivamento, e nós desejamos, oramos para que haja este avivamento. Mas o propósito de um avivamento é para que haja uma revolução e depois que haja uma reforma. Avivamento traz um despertar, por isso que todos os avivamentos nós vemos hoje em dia são caracterizados pelo arrependimento e a confissão dos pecados. Porque o avivamento é aquele confronto com a realidade de Deus com a nossa realidade atual. E nós dizemos, eu estou mal, eu tenho que converter, eu tenho que confessar os meus pecados. Por isso que vem o arrependimento, para que haja esta conversão, esta confissão dos pecados, esta mudança de caminho. O arrependimento é isso, estamos a ir numa direção e nós dizemos, não, a palavra de Deus diz que o homem é assim, que a mulher é assim, que a casa é assim, que a igreja é assim. Eu vou realinhar a minha vida de acordo com os planos de Deus. Isso é o arrependimento, que é característico do avivamento. Se tu estás a clamar para o avivamento, põe a mão no coração e começa a arrepender-se. Começa a realinhar a tua vida com o plano de Deus. Deus tem um plano para toda a humanidade. O avivamento vem quando o teu coração é convertido ao caminho de Deus. Depois do avivamento, vem a revolução. Porquê? Porque o coração fica em fogo por uma realidade que não existe à volta, então vai começar a influenciar essa realidade à volta com uma outra realidade. Isso aconteceu na igreja. Pentecostes caiu, fogo de Deus caiu, a humanidade, daqueles 120 pessoas começaram a ver à sua volta que havia uma descrença que Jesus tinha ressuscitado e eles começaram a pregar as boas novas. Milhares de pessoas começaram a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Uma revolução aconteceu. Revolução vem com uma ira santa. É aquele sentimento de eu não posso ficar conformado com as situações que eu vejo na sociedade à minha volta. Eu vou ser a diferença. Não esperar que a outra pessoa faça a diferença. Eu vou ser a diferença. Avivamento traz revolução. Revolução traz reforma. Reforma é uma reformar a sociedade. É criar uma nova cultura, uma nova realidade. Começar a construir algo diferente. Nós podemos dizer, Deus, eu quero que seja algo diferente aqui nesta sociedade, nesta nação. Primeiro tens que ser avivado. Tem que haver um avivamento sobre a tua vida. Tens que receber o poder do Espírito Santo sobre a tua vida.
Tens que converter aos caminhos de Deus. Largar o velho homem. Largar as coisas deste mundo. Largar a porcaria do pecado. Largar tudo que está a embaraçar a tua vida. Largar, arrepender, confessar os teus pecados. Vem o avivamento sobre a tua vida. Esse é o avivamento. O avivamento não é somente o tremer, cair no chão. Isso é a manifestação do poder de Deus sobre a tua vida por causa da confissão dos teus pecados. Por causa do arrependimento da tua vida. Depois, fica pronto. Porque depois de estar cheio do fogo de Deus, o que é que vai acontecer? Tu não vais conseguir ficar quieto. A coisa natural é estar cheio do fogo de Deus e começar a criar uma revolução. A fazer a diferença nesta sociedade. Isto é normal. Se isso não acontece, então o avivamento não aconteceu na tua vida. Volta à confissão dos teus pecados. Volta ao arrependimento. Avivamento vem para que haja uma revolução. Revolução vem para mudar a sociedade. Há estes 3 passos. Nós, como homens, nós temos que saber onde é que nós estamos. Qual é que é o desejo do nosso coração. O desejo é para somente ocupar o nosso tempo, jogar videojogos, passar tempo no trabalho para não ter que ouvir a nossa mulher, para ter mais algum dinheiro no final do mês. Qual é o estado do nosso coração? Onde é que está o nosso coração? Onde é que está o nosso coração, homens? O que é que nós estamos a buscar? O que é que estamos a buscar? Estamos a pregar o reino de Deus, mas estamos a buscar o nosso próprio conforto? Estamos a pregar o amor, mas depois não sabemos falar amor. Somos brutos. Falamos acerca da união da família, mas depois deixamos que as nossas crianças escravizam a nossa vida. A mínima birra diz, ai, toma, cala-te. É complicado controlar birras, é complicado. Mas tu tens capacitação vinda de Deus para fazer isso. Para guardar a tua criança dos invasores à sua vida. Tu tens responsabilidade e capacitação sobrenatural para guardar a tua criança da pornografia, da violência. Quando tu dás um ecrã a uma criança, tu tens a certeza de tudo que está a passar naquele ecrã, toda a mensagem que está a passar, para que aquilo não vai perverter o subconsciente da tua criança. Tens a certeza? Se tens a certeza, ok, boa, tu estás a fazer um bom trabalho. Estás a influenciar a tua criança no caminho de Deus ao dar um ecrã para ver vídeos. Mas se tu não tens a certeza, tu estás a deixar grandes incertezas entrar naquela vida tão preciosa. E depois tu olhas e perguntas, Deus, porquê é que esta criança está tão mal comportado? Porquê é que esta criança é tão violenta, bate no irmão? Porquê é que esta criança faz isto, faz aquilo? Volta à história do elefante. Sem o exemplo do macho, o elefante vai fazer todo o disparate. Se não vê o exemplo na tua vida sendo um homem de Deus, tu estás à espera de uma colheita de pecado em casa. Estás a criar um jovem violento, perverso, porque tu não estás a guardar essa vida. Tens a responsabilidade. Tens a responsabilidade para ser um homem de Deus. E tens a capacidade para ser um homem de Deus. Amém? Amém. Aleluia. 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 Deus é bom. Aleluia. Vamos ficar em pé, igreja. Aleluia. Aleluia, Senhor.
Nós não podemos clamar ou orar por algo que nós não temos a coragem de pôr em prática. Tu não podes clamar por santidade se tu não tens a coragem de dizer, ok, eu vou largar o pecado. Quando tu clamas por mais de Deus, clamas por santidade, clamas por avivamento, clamas por esta geração, quando tu estás a clamar, tu estás a dizer, Deus, eu estou aqui, usa-me a mim. Eu quero ser usado por Ti, Senhor. Eu quero que a minha vida seja um reflexo daquilo que é ser um homem, uma mulher de Deus. Hoje eu falei muito acerca de sermos um homem de Deus, mas eu sei que muitos destes princípios vocês mulheres também podem aproveitar. De ser uma mulher de Deus. Mas hoje eu queria bater mesmo nesta tecla, porque nós precisamos ser homens de Deus. Aqui nesta igreja nós precisamos de vocês, homens, sendo homens de Deus. Mesmo jovens, sendo jovens de Deus, homens de Deus, influenciadores de Deus à sociedade à volta. Nós precisamos disso. Nós podemos orar, Deus, impacta esta sociedade, impacta esta cidade com Tua glória. E são orações fantásticas, mas esse impacto vem através da tua vida. Quando a tua vida reflete a glória de Deus, as pessoas vão ver e dizer, uau, o que é isto? Quem é esta pessoa? A glória de Deus é vista através do reflexo da sua glória na tua vida. O reflexo da sua glória na tua vida vem por causa da transformação. Deixando as coisas para trás ficam, persigo para o alvo. Já não sou uma velha criatura, sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu não vou fazer mais isso. Eu não vou abrir mais aquele site. Eu não vou deixar mais isso acontecer na minha casa. Hoje, não. Nós temos que ficar na brecha. Nós temos que dizer, não mais. Eu não vou fazer isso mais. Tu tens a capacidade para dizer não. Não é mais forte que tu. A tentação não é mais forte. A palavra diz que Deus não traz tentação maior do que nós podemos enfrentar. A tentação não é mais forte do que a tua capacidade de dizer não. Nós temos a responsabilidade de resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Nós resistimos e dizemos que não, aqui em casa não. Com os meus filhos não. Na minha esposa, não. Isso não vai acontecer mais. Na minha vida, não. No meu trabalho, não. Não vai acontecer. Tu tens essa coragem de dizer isso. Amém? Quem tem a coragem? Põe a mão no ar. E dizer, Deus, eu quero apresentar-me como um sacrifício vivo. Põe a mão no ar e diz, Deus, perdoa o meu pecado. Limpa-me, Senhor, de toda a mistura com este mundo, de não assumir a minha responsabilidade como um filho do Altíssimo. Deus, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus, perdoa-me, Senhor. Aleluia. Quando nós pedimos perdão, Deus é fiel e Ele é justo para nos perdoar e limpar de toda a injustiça, restaurar as nossas vidas. A confissão é o primeiro passo para o arrependimento. Então, se tu confessaste o teu pecado agora mesmo, estás nesse primeiro passo de um novo caminho, um caminho em que tu estás a realinhar a tua vida de acordo com os princípios de Deus. Então, o que é que vais fazer agora? Vais dizer, Deus, eu preciso da tua força, do poder do teu Espírito sobre a minha vida, para conseguir andar neste caminho e largar as coisas deste mundo e assumir a minha identidade
Pede que o Espírito Santo venha sobre a tua vida agora mesmo. Com os teus olhos fechados, com os teus braços no ar, com o teu coração aberto, clama, diz: Deus, eu preciso da tua ajuda. Deus, eu preciso, eu não consigo. Eu tenho caído tantas vezes, eu preciso da tua ajuda, Deus. E o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. E Ele está a vir agora mesmo. Eu acredito que Ele está a vir sobre as nossas vidas. Ele está a encher. Quem está a pedir, Ele está a encher. Quem quer, vai receber. Então pede agora mesmo: de Deus, eu preciso de Ti. Espírito Santo, enche-me. Enche-me agora mesmo. Enche-me agora mesmo com o Teu Espírito, com o Teu poder. Com o Teu poder, Senhor. Isso é a graça. É o favor não merecido de Deus. A graça de Deus é o favor não merecido de Deus. É algo que nós não merecemos. Quando nós pedimos ajuda a Deus, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e nos capacita para andarmos no caminho do arrependimento, no caminho de transformação. E nesta hora, agora mesmo, eu sinto que algumas pessoas estão a receber este poder de Deus. Eu sei que algumas pessoas estão a receber este poder de Deus. Então, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Enche, Senhor. Tu estás a ouvir o clamor do Teu povo, Senhor, que precisa da Tua ajuda, precisa da Tua capacitação, Senhor. Precisa deste avivar do seu homem interior, porque eles querem ser santos, separados deste mundo. São Deus, nesta hora. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Santo Espírito. Santo Espírito, obrigado pela Tua doce presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, reconciliação. Obrigado porque como Tu estás a avivar a fé agora mesmo. Acreditar que é possível. O teu passado não dita o teu futuro. Os teus erros não são a tua identidade. A quantidade de vezes que tu caíste não é a tua identidade. Tu não és um caído, tu não és um desgraçado, tu não és um perdedor, tu não és alguém que não vence. Tu és mais do que vencedor. Maior aquilo que está em ti do que aquilo que está neste mundo. Tu podes mais do que tens feito até agora, porque Deus vai te capacitar para seres um homem, uma mulher de Deus. Aleluia.